Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 8 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Salva-me, Senhor. Todos nós somos seres humanos fracos, limitados e medrosos, que fazem tempestade em um copo de água. A nossa miopia espiritual dá asas ao susto, à angústia, ao pavor. Mas Jesus vem e diz: coragem, sou eu. E nos convida a caminhar em cima das águas. Nos convida a pisar em cima de cobras e dragões, a não ter medo de nada. Mas isso é possível só com os olhos fitos em Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos sobre um trecho muito claro e imediato para todos nós. Esta palavra fala profundamente ao nosso coração. Somos pequenos e medrosos e qualquer coisa nos assusta. Não é fácil fitar os olhos em Jesus e permanecer com os olhos fixos nele. Às vezes, como os apóstolos, temos até a dificuldade de reconhecê-lo e o achamos um fantasma, uma assombração a mais na nossa vida. Pobre Jesus, ele continuamente nos fala: sou eu, não tenhais medo. Do fundo dos nossos problemas, Jesus grita para nós: sou eu, estou aqui, não tenha medo. É importante notar que Jesus caminha em cima dos problemas, ou melhor, pisoteia os nossos problemas, faz deles um chão para caminhar e nos convida a fazer o mesmo.
Quem não enxerga Jesus fica apavorado e afunda, mas quem sente a presença de Jesus é capaz de transformar os problemas em uma rodovia. Pedro faz experiência pessoal disso. Com sua típica espontaneidade e entusiasmo, quer experimentar este caminhar sobre as águas. Pedro até consegue, mas logo se assusta pelo vento. Ele bem conhecia esse vento, porque há horas os apóstolos estavam lutando contra ele. Mas o problema foi colocar a atenção no vento mais do que em Jesus. Quando nós fitamos mais os problemas do que Jesus, então afundamos. Mas Jesus está sempre pronto para estender-nos a mão. Observe o que diz o nosso Papa Bento XVI. Em seguida, com grande bondade, Jesus pegou-nos pela mão, atraiu-nos a si e disse-nos: Não tenhais medo, eu estou contigo. Não te deixo, mas também tu não me deixes. E certas vezes, com cada um de nós, talvez tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu com Pedro, quando caminhando sobre as águas ao encontro do Senhor, repentinamente sentiu que a água não o sustentava e que estava prestes a afundar. E como Pedro, também nós gritamos: Salva-me, Senhor! Vendo a violência da natureza, como podíamos passar pelas águas ruidosas e espumosas? Mas então olhamos para ele, e ele agarrou-nos pela mão e atribuiu-nos um novo peso específico, a leveza, que deriva da fé e nos atrai rumo ao alto. E depois estende-nos a mão, que apoia e orienta. É ele que nos sustenta. Fixemos sempre de novo o nosso olhar nele e estendamos-lhe as mãos. Deixemos que a sua mão nos arrebate e assim não afundaremos, mas serviremos a vida, que é mais forte do que a morte, e o amor, que é mais vigoroso do que o ódio. A fé em Jesus, Filho do Deus vivo, é o instrumento através do qual sempre de novo tomamos a mão de Jesus e, mediante a fé, Ele toma as nossas mãos e nos orienta. Uma das minhas orações preferidas é a súplica que a liturgia coloca nos nossos lábios antes da comunhão. Nunca permitas que eu me separe de ti. Peçamos para jamais permanecermos fora da comunhão com o seu corpo, com o próprio Cristo, para nunca ficarmos fora do mistério eucarístico. Peçamos que Ele jamais deixe a nossa mão. Depois destas palavras simples e claras do nosso Papa Bento XVI, vamos ouvir novamente o trecho que hoje Jesus nos doa. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus.
Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Vamos parar um pouco nesse momento para anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Podemos neste momento escolher um propósito que nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus o dia inteiro, sem medo de nada. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como concretamente colocaremos em prática o nosso propósito. Senhor, salva-me. Paz e alegria a todos. Coragem, sou eu. Paz e alegria a todos. Vem
que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te